Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, sou rotaractiano do Rotaract Clube de Itápolis, aqui do Distrito 4480, e meu cargo hoje eu ocupo o cargo de representante distrital de Rotaract do Distrito 4480. Durante esse ano eu estou representando 450 rotaractianos do interior paulista. Primeiramente eu agradeço o convite do Distrito 4500, o nosso caloroso, tá? Pelo convite do representante distrital Julian Sá. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre elaboração de projetos, certo? Primeiramente o que a gente tem que deixar claro é por que nós fazemos projetos, certo? A grande virtude do Rotaract, ou o grande valor do Rotaract, é a execução de projetos de qualidade. Então nós temos que pensar exatamente por que estamos fazendo isso. Primeiro, estamos fazendo isso para mudar a vida das pessoas. Nós queremos realmente que elas saiam de situações de vulnerabilidade e passem a ter uma vida melhor com os nossos incentivos, com as nossas orientações, com as nossas sensibilizações e com todo o nosso trabalho, certo? Segundo, desenvolvimento da liderança. O Rotaract hoje é a maior escola de liderança para jovens de 18 até 30 anos ainda, mas vai mudar essa regra, né? E a maior escola de liderança. Então nós transformamos as vidas das pessoas, nos transformamos. Essa é a maior virtude do Rotaract hoje. E claro, gerando bem, tá? Nós não estamos aqui, digamos assim, querendo mal das pessoas, querendo atrapalhar a vida de ninguém. Não, nós queremos evoluir, nós queremos fazer com que nossas comunidades cresçam, nós queremos nos desenvolver pessoalmente, profissionalmente, dentro das nossas qualificações, dentro das nossas qualidades, dentro das nossas características, certo? E o outro passo que a gente já começa, depois de definir o porquê fazemos projetos, é por onde começar. Muitos clubes ainda têm dificuldades em realizar projetos, sejam eles grandes, pequenos, não no sentido de importância, mas no sentido de magnitude do projeto. Tá? Não existem projetos melhores ou piores. Existem projetos de maior dificuldade de execução e outros projetos de maior simplicidade. Mas todos eles são de extrema importância para a gente, para as pessoas que estão se desenvolvendo, para as pessoas que estão sendo impactadas por esses projetos e ações. Primeiro a gente tem que encontrar o nosso problema, certo? Todo projeto ele é baseado num problema, numa problemática encontrada. Muitas vezes essa problemática ela pode ser local, global, municipal, vamos usar esse termo, regional, estadual. Nos dias atuais, eu vou pegar o exemplo da minha cidade. Na minha cidade, questão local do nosso município, é os casos de dengue na nossa cidade. A cidade de Itápolis, no interior de São Paulo, é a que tem o maior número de casos confirmados de pessoas com dengue. Então é um número alarmante de uma cidade de 40 mil habitantes, que contém quase 400 casos de dengue, ou seja, uma pessoa a cada 1000 está infectada, tá? Contraiu a dengue. Isso é um exemplo de problema local. Problema global, coronavírus. Temos esse tipo de problemática que está afetando várias coisas, vários países e tudo mais. E não apenas isso, né? Outra questão global, ultimamente que passou o dia do empoderamento feminino, a questão da violência contra a mulher, né? Isso é um problema global também, muito presente nos países subdesenvolvidos, mas também está presente nos desenvolvidos. Então a gente tem que trabalhar com todas essas questões, todas essas problemáticas, sejam elas locais, globais ou regionais, como de cada um. No caso regional, a questão do desmatamento da Amazônia, certo? É uma questão regional da região norte brasileira, que está tentando combater a cada dia, a cada ano que passa, o número de casos de desmatamento por lá. Segundo, é como a qualidade dos associados pode contribuir para o sucesso e desenvolvimento desse projeto ou para o impacto nessa comunidade. Quando a gente fala muitas vezes de projeto, a gente fica pensando, nossa, vamos fazer esse projeto vai ser legal pra caramba, esse projeto é da hora, mas os associados querem fazer esse projeto? Quando nós estamos no Rotaract, a gente sempre visa o que a gente pode contribuir dentro das nossas profissões.
Minha classificação hoje, eu sou engenheiro cartógrafo. Não adianta pedir nada para mim na hora da saúde que eu não vou conseguir executar. Porém, dentro da área de planejamento de projetos, eu consigo, porque a minha área de cartografia, de engenharia, é, é essencial para o desenvolvimento de projetos, digamos assim, é de grande auxílio nessa questão. Então, dentro do meu clube, eu ajudo na questão de planejamento de projetos. Há outros associados, por exemplo, advogados, professores e tudo mais, que podem colaborar dentro da sua área. A gente tem que deixar sempre claro isso. Como o associado pode contribuir com as suas qualidades para esse projeto. Muitos clubes caem na mesmice, na mesma situação de sempre, porque os associados não conseguem contribuir com a evolução do projeto, com a evolução do clube e fazendo bem da comunidade. Então, dentro da minha área, eu consigo desenvolver. Mas há muitos associados que não conseguem dentro das suas áreas, não porque não querem ou porque não conseguem, é porque não é oferecida essa oportunidade. Então, nós temos que deixar claro, a qualidade do seu associado é essencial para ele desenvolver um projeto. Então, a qualidade extra que ele tem. Ah, eu sei tocar piano. Ótimo, vamos no asilo e você vai contribuir tocando piano. Ah, eu sou médico, vou ajudar com o quê? Ótimo, você consegue com mais um grupo de médicos para a gente realizar uma tenda da saúde? É basicamente isso que a gente precisa. O segundo é como o associado, pode se desenvolver ao executar esse projeto. Como eu disse lá no começo, nós estamos aqui para desenvolver a liderança, certo? E a gente consegue transformar a nossa liderança por meio da execução de projetos? Conseguimos, desde que isso fique claro para os associados. Se é aquele associado que realmente todo projeto executa a mesma coisa, ele não está se desenvolvendo mais. Para se desenvolver, ele precisa criar desafios. Aliás, precisa ser dado um novo desafio para ele, para que ele consiga errar muitas vezes, tá? Aprender com o erro e se desenvolver. É assim que nós crescemos. Então, nós temos que deixar bem claro esse propósito. Estamos permitindo a evolução dos associados por meio da execução de projetos. Por isso que a gente sempre fala de executar projetos transformadores, projetos de impacto e nunca ficar executando o mesmo projeto sempre, a mesma coisa. Cai na rotina, cai na mesma mesmice de sempre. Então temos que tomar cuidado. A ideia de executar projetos de edições diferentes, por exemplo, é a gente sempre pensando na evolução do projeto. Pensando numa festa junina, por exemplo. Num ano, a gente faz a barraquinha de pipoca. No outro, a gente faz a de pipoca e a de quentão. No outro, a de pipoca, a de quentão e a de paçoca. Na outra, pipoca, quentão, paçoca e colocamos uma fogueira. Tá? Então a gente tem que pensar sempre na evolução do projeto para que ele vai ficando sempre maior, sempre melhor e para que os associados, principalmente os mais velhos, não se sintam inúteis dentro do clube. O termo inútil seria um pouco errado, mas digamos assim, não útil, não inútil, mas não útil àquele clube porque ele já se desenvolveu tudo o que precisava. Não, ele tem que ser lançados novos desafios, certo? A outra questão é gerenciamento de projetos e pessoas. Primeiro, que se você vai executar, o seu clube vai executar um projeto que uma pessoa é responsável por esse projeto sozinho e ela executa tudo sozinho, os outros só vão lá para bater palma, estamos fazendo errado. Tá? A gestão de pessoas e gestão de projetos é principal, é algo importantíssimo. Nós precisamos sim ter uma pessoa que encabece esse projeto, mas ela não tem que fazer tudo. Ela é a pessoa que tem que direcionar novas atividades, a distribuir atribuições e distribuir as demandas do projeto para todos os associados, conforme, como eu disse, a sua classificação, a sua disponibilidade de tempo, a sua atividade extracurricular e, claro, o nível de desenvolvimento. Não adianta a gente dar um projeto muito complexo para ser executado por um cara que acabou de entrar no clube, certo? Temos que ir crescendo aos poucos, subindo os degraus, sempre que possível, certo? Uma ferramenta legal para a gente utilizar
para a gente conseguir fazer essa divisão certinha, esse gerenciamento do projeto, gerenciamento de pessoas, é a ferramenta que muitos de vocês já conhecem, o 5W2H. Traduzindo para o português, o que, onde, porquê, quando, quem, como e quanto. Essas 7 perguntas têm que ser respondidas ao projeto, certo? Não apenas uma vez, muitas vezes você vai responder essas perguntas várias vezes, tá? Então, primeiro já começa por quem. Quem é o responsável pelo projeto? Fulano. Ele é o que vai encabeçar todo o projeto e é o responsável por gerenciar toda essa cadeia de informações. Onde esse projeto será executado, por que estamos fazendo esse projeto, volta à questão da problemática encontrada lá atrás que eu comentei, quando prazos e metas são importantíssimas, tá? Então, vocês vão ter 1 semana, 2 semanas para executar essa atividade do projeto, organizar essa etapa do projeto, tudo bem? Ótimo. A gente tem que deixar sempre pronto essa questão das metas, dos prazos, tá? Sugestão pessoal que eu dou, toda vez que você der um prazo, você gerente do projeto, tire 2 dias, tá? Então, se o cara vai ter 1 semana para fazer isso, você fala que ele vai ter 5 dias, certo? Por quê? Imprevistos acontecem, tá? Semana de prova, faculdade, enfim, emprego, profissional, lado profissional também pega. Então muitas vezes o cara não consegue, não porque ele não quer. A vida dele é tumultuada, é corrido para todo mundo. Então você tem aí 2 dias de folga para conseguir fazer tudo a tempo. Como a gente vai fazer isso? Tá? E aí entra um pouquinho da questão das parcerias e patrocínios, que a nossa amiga Patrícia vai comentar em breve para vocês no próximo vídeo, e vocês vão ter um aprofundamento maior, certo? Como eu disse, essa questão do 5W2H, vocês não vão falar exatamente, aliás, vocês não vão responder exatamente apenas uma vez. Muitas vezes vocês vão ter que responder essas perguntas, esses 5W2H, a cada etapa do projeto. Quem vai ser responsável por essa etapa do projeto? Como será feito? Como será isso? Um exemplo, Semana Mundial do Rotaract, isso que nós estamos vivendo aqui hoje. Vou dar um exemplo do meu clube. O meu clube, nós temos o gerente principal do projeto, que é a nossa diretora de imagem pública, Mariana Simões, certo? Ela é a gerente do projeto, ela coordena toda a Semana Mundial do Rotaract. Dentro da Semana Mundial, temos 7 dias. No nosso primeiro dia, nós realizamos um companheirismo do clube, certo? Que o nosso associado Maninho, Wesley Santos, ele ficou responsável por saber quem é que vai no projeto, o que precisa ser comprado, onde fazemos e tudo mais. Ele contou com a minha ajuda e com a ajuda da presidente Ana Brasil. Então, nós conseguimos dividir essas funções. No segundo dia, eu fiquei responsável, que era uma homenagem ao Rotary Club de Itápolis, juntamente com a Casa da Amizade, o Interact e o Rotary Kids. Então eu fiquei responsável por elaborar o texto que seria falado, ir nas reuniões deles e confecção dos certificados de agradecimento. Hoje foi o dia da presidente Ana Brasil. Ela ficou responsável por agendar com a Escola Valentim Gentil e ir até lá, juntamente com mais um associado, divulgar o que é o Rotaract e coletar nomes para o nosso dia do convidado. E amanhã, a nossa diretora de imagem pública, a Mariana Simões, junto com a presidente Ana Brasil, é responsável por irem até a rádio divulgar o que é Rotaract na Semana Mundial do Rotaract. Então a Ana Brasil pensou em tudo que ela vai falar, a Mariana contribuiu com alguns conteúdos e as duas agendaram agendaram com a entrevista na Primeira FM. Na sexta-feira, o Rotaractiano Jonathan, ficou responsável por ir até a faculdade de Itápolis, conversar com a escola, e o Davidson ficou responsável por o que a gente vai montar no stand do Rotaract para divulgar o que é Rotaract para os universitários da Facita, da faculdade de Itápolis. E o nosso diretor de atração e engajamento, o Thales, ficou responsável, junto com o Lucas, o Reno e o Matheus, pelo dia do convidado. Então eles se dividiram, estão se organizando para executar o dia do convidado. Então, voltando, a Mariana era gerente do projeto e dentro dela cada dia tinha um subgerente com uma pequena equipe para executar as atividades
do 5W2H, tudo certinho. Então a Mariana executou uma vez o 5W2H, e depois a Ana Brasil executou, eu executei, o Thales irá executar, o Jonathan executou, a Mariana executou de novo como subgerente de um dia, e o Maninho executou de um dia. Então a gente tem que pensar que o 5W2H não fica morto aqui na primeira execução. A cada etapa do projeto ele tem que ser respondido novamente. Falando um pouquinho de projeto também, o planejamento do projeto, a pré-gestão do projeto, vamos usar esse termo, é essencial na hora de cadastro de projetos. Tá? Pensando um pouquinho no Arquivo Nacional de Projetos, o ANP, o quão é importante o cadastro do projeto. Muitas pessoas vão cadastrar o projeto, não sabem o que aconteceu no projeto, não tem resultados, não tem noção de como foi o planejamento do projeto, porque não foi feito um planejamento. As coisas eram simplesmente jogadas em reunião e ninguém ficava sabendo dos acontecimentos. Então, por isso, entra o 5W2H, que ajuda na execução de um bom cadastro. E dentro do ANP, nós temos algumas categorias de projetos, como, por exemplo, projetos de imagem pública, que visam a divulgação do que é Rotaract na comunidade. Como eu usei o exemplo do Rotaract Clube de Itápolis. Nós primeiros comemoramos, nós vamos na rádio, fizemos homenagem ao Rotary Club, fomos às escolas divulgar para o terceiro colegial o que é Rotaract, visando coletar alguns nomes, e vamos realizar o dia do convidado, e vamos até a rádio dar uma entrevista. Isso é puramente um projeto de imagem pública, de divulgação do programa Rotaract para pessoas com idade potencial de ingressar no programa. Segundo, projeto de atração e engajamento. Muitas vezes a gente está ligando a esse projeto a apenas atividades que atraem pessoas. Mas lembre-se que é atração e engajamento de associados. Tem a parte de engajar, de manter os seus associados firmes e fortes, de manter os seus associados motivados e trabalhando. Ok? Um exemplo disso é o dia do convidado. E há outras atividades a dia do convidado é essencial para o recrutamento, mas a gente tem que pensar também sempre no engajamento dos associados, certo? Questões de meio ambiente, projetos da área ambiental. A gente trabalha muito a questão da sensibilização da população para a questão ambiental, certo? É impossível a gente conscientizar, a pessoa só vai ser conscientizada se ela quiser, mas sensibilizar as pessoas é algo essencial em projetos de meio ambiente. Então muitas vezes a gente vai ali, realiza um plantio de árvore, vira as costas e vai embora. Mas a gente divulga para a comunidade ali presença qual é a importância deles, depois do plantio, depois que as árvores estiverem numa altura razoável, como eles podem contribuir para a evolução daquela área verde, para perpetuar essa área verde, e o que eles podem fazer para ajudar na questão daquela área verde, como eles podem contribuir. O primeiro é não jogando lixo, é algo essencial, certo? Então a gente tem que trabalhar essa questão da sensibilização da comunidade. Novamente, eles só vão mudarem se eles quiserem. Nosso trabalho é sensibilizar. O outro projeto de captação de recursos. Infelizmente, o mundo capitalista exige que nós realizemos projetos de finanças ou para enviar alguma doação de alguma entidade, ou para o Fundo Polio Plus, ou para financiar um outro tipo de projeto. Então a gente tem que focar bastante nisso. Aonde esse dinheiro será aplicado? Como nós vamos fazer esse dinheiro gerar, esse dinheiro ter um retorno? Nós somos uma entidade sem fins lucrativos, então o dinheiro não é dividido entre os associados. Pelo contrário, a gente paga para estar no Rotaract, pagamos uma mensalidade. Mas é definido com antecedência para quem nós vamos doar esse dinheiro, ou onde esse dinheiro será aplicado e de que maneira ele será aplicado. Isso é muito importante, certo? Segundo, projetos internacionais. Esse ano, mais do que nunca, nós estamos trabalhando a internacionalidade com o nosso lema, o Rotary Conecta o Mundo, certo? Nós estamos trabalhando bastante isso. O nosso presidente Marco Malona, ele foi muito feliz na frase que ele disse de divulgação do lema. Ninguém é uma ilha isolada. Nós precisamos nos conectar aos clubes da cidade vizinho, ao clube do estado vizinho, ao clube do distrito vizinho, ao clube do país vizinho, ao clube do outro continente, ao clube do outro lado do mundo,
certo? Nós somos uma família, nós somos a família Rotária Global. Então nós temos que criar esses vínculos de amizade com clubes de outros países e, por que não, executar projetos juntos. A outra categoria são projetos de profissionais. A questão de geração, de capacitação profissional, de geração de emprego, geração de renda. Então a gente tem que trabalhar isso fortemente. No Arquivo Nacional de Projetos, o que mais reina de projetos profissionais são a questão de projetos da oratória. Ótimo, a oratória é essencial, o concurso interno de oratória é importantíssimo. Porém, nós temos outras áreas de conhecimento que a gente pode fazer. Por exemplo, o projeto Cuidador de Idosos que o Rotary Clube de Itápolis, o clube que eu sou associado, realiza. Nós capacitamos, desenvolvemos e geramos emprego na cidade de Itápolis, certo? É um curso de 5 aulas com profissionais parceiros que nada cobram da gente, que vão passar conhecimentos da área de cuidadores de idosos. E o último é projetos de comunidade, tá? Quando a gente realiza projeto, a gente pensa em valorizar e desenvolver a nossa comunidade. E a gente precisa trabalhar projetos de comunidade, sim. Existem N ideias do que a gente pode fazer, tá? A mais tradicional que muitos clubes fazem é a doação de cesta básica. Isso é ótimo, mas lembre que a gente tem que ensinar as pessoas a pescar e não dar o peixe, tá? Então a gente tem que trabalhar muito essa questão de projetos e ações, saber dividir o que é projeto e o que é ação. E projetos de comunidade, eles visam desenvolver e impactar a nossa comunidade e transformar a realidade delas, certo? Todas essas ideias de projetos, elas são essenciais com a parceria e o apoio de patrocínios, certo? E aí a nossa amiga Patrícia Kuhn vai abordar um pouquinho, principalmente em projetos de finanças, certo? Projetos de finanças ou captação de recursos são os nossos carros-chefes. A ideia principal é que o projeto de finanças se mantenha sozinho. Mas como assim se manter sozinho, Guilherme? Que tudo o que entrar de dinheiro da venda de um produto ou da venda de convites já seja lucro. Por isso, parcerias e patrocínios são essenciais, certo? Agora eu vou terminar meu vídeo aqui e espero que eu tenha contribuído para o desenvolvimento do caloroso do Distrito 4500 e assistam o próximo vídeo com a Patrícia Laura Kuhn falando sobre parcerias e patrocínios. Muito obrigado. Obrigada, Ramires. E hoje eu estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês um pouco de conhecimento em relação a parcerias e patrocínios. É um desafio tão grande de como a gente consegue construir uma parceria de sucesso, uma proposta de valor realmente consolidada para que a gente possa expandir os nossos projetos. E quando a gente está falando disso, a gente tem que pensar nos porquês. Por que faz sentido o Rotaract ir atrás de parcerias e patrocínios? Ah, mas meu projeto é tão bom, Paty, por que eu preciso ir atrás de uma parceria e de um patrocínio? Especialmente, e talvez o mais óbvio, que é custear as despesas. E assim, quando a gente consegue custear essas despesas, a gente consegue aumentar a quantidade de projetos e também a qualidade de cada um deles. É a oportunidade de fazer projetos de maior impacto dentro das nossas comunidades e, obviamente, também fortalecer a imagem do programa Rotaract. Especialmente, a gente tem que entender que nós somos jovens que precisamos sim atuarmos de forma mais independente dentro dos nossos projetos, tornando o Rotary mais nosso parceiro do que nosso patrocinador, que é algo extremamente fundamental. Mas, por outro lado, além do porquê temos que ir atrás desses projetos, aliás, dessas parcerias, também está o porquê uma outra marca vai se associar à nossa instituição. É importante que a gente entenda exatamente que quando a gente fala de parcerias e patrocínios, a gente não está falando de doação. Existe uma distinção muito grande entre uma coisa e outra. Uma doação é quando você dá algo a alguém sem esperar nada em troca. Quando a gente faz uma parceria ou pede um patrocínio, a gente tem que sim receber algo, mas também dar uma contrapartida. E isso é o diferencial dentro desse processo. Então, por isso que quando a gente começa a fazer
um pedido de doação, a gente percebe que a primeira vez que a gente faz esse pedido, a gente tem sim uma parceria. Então a gente vai numa empresa, pede essa doação e no fim das contas é muito provável que a gente consiga realmente essa doação. Mas quando a gente vai ver na segunda, na terceira, na quarta vez, a gente percebe que a empresa deixa de querer doar seu dinheiro e realmente às vezes perde o interesse. Então cabe a nós entendermos e agregarmos mais a nossa proposta para essas empresas, para que elas vejam valor no que a gente está entregando para elas em estar junto conosco dentro desse projeto. Afinal, somos uma instituição que causa impacto na comunidade, isso é super interessante que a gente possa perceber e trabalhar isso dentro da nossa argumentação. Somos uma instituição que forma líderes que vão ser formadores de opinião, então isso é interessante a gente trazer esse ponto para as empresas, para os nossos parceiros. Somos uma instituição com propósitos e valores muito fortes, muito consolidados, e atrelar a imagem de uma empresa à nossa instituição agrega a marca dessa empresa e, obviamente, estar junto do Rotaract, um programa que há 52 anos, completando essa semana, é super importante e traz muita credibilidade, além de fazermos parte, obviamente, do Rotary, uma instituição que há 115 anos causa impacto na comunidade. Então isso é muito importante a gente entender esses porquês, porque isso nos ajuda na nossa argumentação. Quando a gente vai começar a fazer uma parceria para um projeto, a gente precisa muito de planejamento. Planejar quem vai ser o responsável por isso. A maioria das vezes a gente deixa como responsabilidade do diretor do projeto, da diretoria dessa comissão, ou então a gente deixa em cima do líder desse projeto a responsabilidade de ir atrás dos patrocínios. E uma das dicas que eu tenho é escolher uma outra pessoa que queira se desenvolver nessa parte para pensar estrategicamente nesses patrocínios. E essa pessoa precisa ter uma visão do todo, ela precisa conhecer bem o projeto para, em cima disso, fazer o planejamento para estabelecer metas. Então é muito importante que você estabeleça metas daquilo que você está propondo, para que você consiga então trabalhar em cima disso e saber aonde você quer ir. Afinal, já diria o gato da Alice, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então por isso que é tão importante que a gente olhe para isso e estabeleça as nossas metas. Além disso, é interessante que a gente perceba um perfil de conexão entre o nosso projeto e um possível patrocinador ou parceiro. Não adianta eu ter um projeto que não tem nada a ver com a empresa que eu estou indo pedir patrocínio. Se a gente pensar numa lógica bem básica, como é que eu vou pedir patrocínio para um projeto de internos voltado ao desenvolvimento do meu quadro associativo para uma farmácia? Qual é a ligação entre uma coisa e outra? Então é por isso que a gente precisa entender e não necessariamente cortar possibilidade, mas entender quais são os nossos maiores potenciais parceiros dentro de cada um dos nossos projetos. Afinal, por exemplo, quando a gente está falando de projetos de meio ambiente, a gente pode pensar diretamente na Secretaria de Meio Ambiente do município. Pode parecer óbvio, mas muitas vezes a gente acaba esquecendo. Mas também a gente pode entender que a farmácia que eu comentei antes pode ser nossa parceira num projeto de meio ambiente, considerando que ela pode ser ponto de coleta de alguma coisa que estamos fazendo. Então, sempre entender essas correlações que são super importantes. Entender que isso pode ser não algo somente para ser pensado por uma pessoa, mas um brainstorming numa reunião para pensar em possíveis patrocinadores dentro dos nossos parceiros também é super legal. A gente também precisa entender que quando a gente tem uma defesa desse patrocínio de uma forma consolidada, e depois eu vou deixar o link para vocês como um exemplo do que seria uma defesa de patrocínio consolidada, também nos traz mais credibilidade na construção de um projeto, na realização de uma parceria, especialmente. Então, quando a gente mostra o que nós somos, o que nós fazemos, qual é a causa do nosso projeto, quais são os benefícios que esse projeto vai trazer para a comunidade, qual que é a mecânica que ele vai ser construído e, especialmente,
o que meu parceiro e o que meu patrocinador vai receber em troca desse patrocínio. Vamos falar de projeto de finanças, que é o que a gente mais busca, então, patrocinadores, por exemplo. A gente está pensando num projeto de finanças que é uma noite de massas. Bom, a gente tem muitas possibilidades para dar de contrapartida para o nosso parceiro. Seja o logo dele em cartazes de divulgação, em folders, em cards que a gente vai utilizar nas nossas redes sociais, em camisetas que vão ser utilizadas durante o dia do evento. A gente pode ter um troféu de premiação para alguma categoria, para quem for a empresa que mais compra cartões. Enfim, várias atividades que a gente pode trazer para o pré-evento, nessa divulgação. A gente também pode levar algumas atividades para serem feitas durante o evento e também agregar valor a essa parceria, a esse patrocínio. Por exemplo, algo muito básico, mas que sempre é importante, que é a exposição do banner do nosso parceiro dentro desse evento. A citação do parceiro durante a cerimônia de protocolo. Ou então, texto de divulgação para ser falado ao longo do evento. Um espaço de ativação de marca para o nosso parceiro. Então são dezenas de coisas que podem ser levadas e dentro dessa proposta de parceria consolidada, dessa defesa de patrocínio consolidada, a gente consegue ter então essa forma de trazer e levar para o nosso patrocinador quais são os reais benefícios que ele vai ter. Além, é óbvio, de a gente trazer quais são as responsabilidades do nosso patrocinador e nós sermos também responsáveis por isso. No momento em que a gente entende tudo isso, a gente percebe que construindo esse pipeline de quem são as empresas que teriam afinidade, que teriam fit com esse projeto, fazendo um processo de apresentação de uma forma bem estruturada, a gente também tem que aprender a apresentar esse projeto. Isso a gente está falando de coisas muito simples, desde a gente ter clareza sobre quais são os principais objetivos desse projeto, de saber defender esse projeto de uma forma organizada para o nosso patrocinador, encontrar pessoas que facilitem o processo de apresentação. Por exemplo, eu quero então apresentar meu projeto para uma farmácia. Como é que eu vou fazer tudo isso? Então eu vou conseguir ir lá e bater na porta. Eu acho que é sim uma boa hipótese. Mas também, será que a gente não tem algum rotariano que tenha um contato de alguma empresa, de alguma farmácia? Ele pode facilitar os caminhos, ao invés de simplesmente a gente ir lá e pedir patrocínio para o Rotary ou para alguma das empresas dos rotarianos. Mas a gente pode utilizar eles como fonte de contato, utilizar deles o networking, e isso vai fazer com que a gente passe uma imagem de muito mais profissionalismo, tanto para a empresa quanto para os rotarianos, que nesse momento são nossos parceiros. Além disso, a gente tem que pensar no pós-momento desse fechamento da parceria. Então, a gente precisa formalizar essa parceria. Legal, a gente consolidou, a gente conseguiu que a farmácia vai ser nosso parceiro dentro desse projeto. Então, a gente precisa que eles olhem para tudo isso de uma forma super profissional, mais uma vez. Então, levar um contrato, fazer um reforço dos prazos, convidar esse parceiro para participar do nosso evento, do nosso projeto, são coisas simples, mas que são extremamente necessárias para fortalecer essa parceria. Durante o projeto, durante o evento que a gente vai estar realizando, a gente precisa sim também ter cuidados com esse patrocinador, desde ter alguém que seja o nosso responsável para acompanhar, para mostrar, para garantir que todas as entregas que a gente prometeu estejam feitas dentro do evento. Então, ter alguém do nosso clube que vai acompanhar tudo isso. Todo mundo do clube precisa saber quem é o nosso parceiro. Quando ele estiver lá no evento, todo mundo cumprimentar. É algo tão simples, mas que faz total diferença. E também a gente chega no pós-evento, que é mensurar os resultados, é olhar para tudo que a gente construiu ao longo desse projeto, quais foram as entregas, mensurar tudo isso e colocar numa espécie de um pós-venda. Quando a gente fala de pós-venda, a gente está falando de mensurar numa apresentação de slides, fotos do evento, quais foram os números de participantes, mostrar para onde o dinheiro foi destinado, mostrar como a marca dele apareceu em cada uma das entregas que a gente prometeu
e, obviamente, agradecer por essa parceria. Coisas muito simples, mas que se a gente conseguir somar uma coisinha com a outra, a gente consegue fortalecer as nossas parcerias para os nossos projetos. Como eu gosto de sempre dizer, por mais que somos uma instituição de voluntariados, a gente tem que trabalhar com o nosso máximo de profissionalismo e garantir excelência em tudo que a gente faz. E a formação de uma parceria nada mais é do que também mais um momento de mostrar essa nossa excelência para que a gente consiga consolidar parcerias, fortalecer o nosso programa e, obviamente, impactar cada vez mais as comunidades. É para isso que o Rotaract faz projeto, é para conseguir desenvolver as nossas comunidades ao mesmo tempo que a gente, todos nós associados, desenvolvemos a nossa habilidade de liderança. E é um espaço de treinamento. Apresentar projeto, apresentar uma parceria, conquistar um novo parceiro, isso nos desenvolve enquanto pessoa e o melhor de tudo isso é que a gente consegue sim impactar cada vez mais as nossas comunidades. Um beijo grande e eu vou deixar vários links para vocês poderem se aprofundar um pouco mais em tudo isso e a gente poder construir cada vez mais um Rotaract super consolidado e uma comunidade cada vez mais desenvolvida. Um beijo e até a próxima!